Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Yomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Grupo Vedanta Brasil. Esse desenvolvendo aqui, acompanhando um livro de Swami Paramarthananda, Vedanta, a Visão do Todo, né? Que é um grande passeio panorâmico. É um livro bastante recomendado, a didática é ótima. E a gente já tinha chegado no encontro anterior aqui, na unidade entre o Jiva e Ishvara, né? Essa unidade aqui, ela é estabelecida a nível de ser, né? Não a nível desses operadores, né? Cada um com seu corpo reflexivo específico. O Jiva com corpo sutil e Ishvara com Maya, né? Ishvara operando e sendo possibilitado por Maya, né? Um bom jeito de olhar Ishvara é um operador que roda o programa operacional de Maya e é viabilizado por esse próprio programa, né? Então, ele é o programa em termos de inteligência e ele é o próprio resultado do programa e a operação do programa. Então, no entendimento, né, do hinduísmo, você não teria uma entidade criadora separada, como é visto também em muitos ciclos, né, mais esotéricos, como a maçonaria, que se refere a Ishvara como o grande demiurgo, né? Não é assim. Tudo que você olha manifesto e imanifesto no seu aspecto causal é Ishvara. Então, seja lá o que você estiver olhando, das coisas mais agradáveis às menos desagradáveis, você está vendo Ishvara rodando o programa como ele mesmo, nele mesmo e por ele mesmo. O sistema é autorregulado e nesse sistema autorregulado, o Jiva é o processador, é o sistema de processamento das vasanas, né? Então, das vasanas, principalmente as vasanas que possuem o caráter moral, ético, né? Daí que você vê, né, as leis do karma processando essas interações éticas e morais com o campo, né? Porque todo esse campo ele espelha esse entendimento moral e ético, que seria uma espécie de cosmoética, né? Da qual a ética humana ela funcionaria como uma espécie de reflexo, né? Mais ou bem acabado, né? Dependendo aí da cultura e da pessoa. Bom, onde a gente tinha parado nesse quadrinho aqui, Brahman, a consciência original, né? Aqui o Paramarthananda ele procura mostrar que, em termos de funcionalidade, mas não de efetividade e significado, o Jiva ele possui, em termos de expressão, os mesmos corpos, né, guardadas as devidas proporções que Ishvara. Mas é claro que o tipo de atribuição, de competência é completamente diferente, né? Então, nesse quadrinho aqui, é a página 62 do PDF ou a página 55 do texto, ele começa a fazer as correlações, né? Vamos começar pelo corpo denso, que ele acaba sendo um pouco mais inteligível para a gente, né? Nessa analogia aqui, ele estabelece, né, uma correlação, né, entre o corpo denso do Jiva, o universo denso de Ishvara, né, planetas, animais, tudo, elementos já sólidos, estratificados. Depois ele pula para o corpo sutil, estabelece o mundo sutil também, de Ishvara, que é o mundo que está fora do alcance dos nossos sistemas perceptivos, né? E, finalmente, o causal, né? Que, no caso aí de Ishvara,
pertenceria à manifestação, mas não é manifesto. Tá? O mundo causal ele é um conjunto de possibilidades, mas pode-se dizer que ele faz parte da manifestação. Na verdade, o mais adequado é dizer que faz parte de Nietzsche, né? Então, Nietzsche tem uma parte que ela é manifesta e ela tem uma parte que ela é potencial, que é o causal. No caso aí do Jiva, o corpo causal é aquele corpo onde estão operando todos os karmas potenciais, né? Que estão sendo baixados naquele momento para o Jiva e os que vão ser baixados, né? No momento oportuno. Então, o Jiva ele funciona como uma entidade que faz upload e download aqui, né? De vasanas. Ele recebe, né, essa carga causal do Jiva, do corpo causal, ele recebe essa carga, essa programação, que é oriunda, né, seria oriunda de outros Jivas numa linha sucessória, né, dada pelo nascimento, pela morte dos corpos físicos. E esse download aqui, ele atua no sistema do Jiva, basicamente o corpo denso e o sutil, né? Isso pode ocorrer de modo automático e inconsciente, ou o Jiva ele descobre um modo devidamente orientado de atuar, não exatamente no download, mas no upload, né? O download é inevitável, mas é claro que esse download pode ser interceptado antes que as intenções de ação e de pensamento, né, que são as vasanas, se transformem em atos concretos, né, sejam eles densos ou sutis, né? Estamos falando aqui de intenções de pensamento, intenções de ação, etc, 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 etc. Né? Já no caso de Ishvara, as atribuições são completamente diferentes, né? O Ishvara não é um processador de karmas. Ishvara não está sujeito aos gunas. Ele é independentemente dos gunas, embora ele seja, né, a própria expressão dos gunas. Não há nada no mundo, né, em Nietzsche, que não seja Ishvara. Então, os gunas também são Ishvara, né? Estão rolando aí nesse sistema altamente inteligente, altamente compensatório. Quando a gente usa esse esquema aqui, tem alguns detalhes aqui do Jiva que são importantes. Quando se fala do corpo denso, o que é relevante para a gente é que a gente está se referindo ao Jiva no estado de... Na verdade, seria o estado de vigília, é uma palavra mais adequada, né? Embora eles botem aqui acordado. Por quê? É porque no estado de vigília que você vai fazer a principal atuação que é possível ao Jiva, que no caso do Vedanta seriam de 3 ordens, né? A primeira ordem seria o Karma Yoga, uma outra ordem subjacente, caso seja preciso, seria o Upasana Yoga, que seria um refinamento da personalidade para retirar um pouco essa carga excessiva, né, de impulsos rajásicos e tamásicos e afinar um pouco mais com impulsos satívicos. E, finalmente, seria a atuação a nível de Gnana, que é a culminação dos resultados que a gente pode escolher com a sativização do Jiva em decorrência do Karma Yoga e do Upasana Yoga. O ponto culminante nisso é o Gnana Yoga, porque o Gnana Yoga é que vai permitir você fazer a discriminação entre o que você de fato é e do como você está aparecendo em Nietzsche, né? Por isso que ele coloca aqui, ó, no corpo denso, o que é relevante para a gente é esse estado de vigília, né? Então, é um bom modo de olhar a vida. A vida aparece de uma outra forma quando você passa a entender isso, né? Que você está processando os karmas do sistema. A gente fala que é o karma específico a um jiva específico, mas, na verdade, a gente pode dizer que são os karmas do sistema, os karmas de Ishvara, embora Ishvara não seja uma entidade, não seja um processador de karmas, né? Porque ele não é um experienciador, ele é conhecimento puro, né? Em termos de gunas, a gente diria que a principal expressão de Ishvara é o tamas
e Sattva. Sattva, porque ele é o que há de mais puro, em termos de Sattva, possível na manifestação. E Tamas, porque tudo isso que as pessoas chamam de mundo e fazem um monte de interpretações, já estava aí antes delas nascerem, e é com base nesse Tamas macrocósmico que Ishvara, o princípio inteligente, vai montando o que a gente chama do universo denso, né? Que é o Virat. E no corpo sutil, a gente teria, no caso do Jiva, o trabalho do sonhador, que é um trabalho bastante diferente daquele que está no corpo denso, né? Quando você está só no seu corpo sutil, você, em geral, está processando tão somente as suas vasanas, sem nenhum contrapeso. Então, você vai ficando no seu mundo. Isso é o corpo sutil, quando ele está trabalhando como sonhador, quando você está sonhando, ele permite que você veja a simbolização das suas vasanas, né? Então, você está vendo o mundo do Jiva, o Jiva Shristi. A desvantagem do corpo sutil para a investigação e para o uso do Karma Yoga e do Passana Yoga é que ele não tem a contraparte do universo denso, né? O Virati de Ishvara. É por isso que os sonhos te dão qualquer solução louca que você puder aceitar no seu subconsciente. E é por isso que no estado de vigília você não consegue fazer isso, porque você está contrapondo a sua interpretação, que acaba sendo uma tremenda viagem, em cima de um universo denso que não precisa das suas interpretações para existir. Então, quando você olha essa dobradinha, né, é o estado de vigília do Vishwa com o Virat, o universo denso, é muito interessante olhar o universo denso como um modo de nivelar os seus desajustes na hora de elaborar o seu mundo interno. Porque, querendo ou não, o seu mundo interno, como você elabora ele é ou já foi decorrência de contatos com o universo denso. Não tem isso. Não tem como escapar disso. É por isso que, para o Vedanta, embora a gente lide mais ou menos com o corpo sutil, né, e com o corpo causal, sabendo que todas as vasanas estão alojadas lá e que ele é obtido e entendido por inferência, já que ele não pode ser captado nem pela nossa mente e nem pelos sentidos, muito embora tenha esse corpo causal, o que importa nele é que ele é o ponto para onde as vasanas que você processou sobem devido ao upload e de onde elas vão vir. Nesse sentido, a existência do corpo causal te deixa com um senso de responsabilidade um pouco mais aliviado, né? Porque essas coisas vão baixando sem que você queira. Como é que você sabe disso? É só olhar a sua experiência diária e você vai ver que essas coisas vêm, né? Elas chegam a você. É claro que você pode interferir nessa, como a gente viu extensivamente no livro do Yoga das Energias, né? Que ali mostra direitinho como é que você lida com esse ciclo, né? Do corpo causal, né? Principalmente batendo no corpo sutil, com reflexos no corpo denso. Mas aí ele mexe basicamente do corpo causal para o corpo sutil no estado de vigília, né? Que é uma situação um pouquinho diferente. O que está sendo mostrado aqui é tão somente uma analogia. Isso é para mostrar uma máxima que tem muitos livros esotéricos dizendo que assim como é em cima, é embaixo, né? O que Swami Paramartananda fala aqui, ó? Swami Paramartananda, ele diz que parece haver diferenças entre o Jiva e Ishvara, porque os meios reflexivos são bem diferentes, né? E por isso os reflexos também parecem diferentes. Aqui os meios reflexivos são esses que vocês estão vendo, né? É isso que ele está se referindo. O corpo denso, o sutil e o causal do Jiva. E em Ishvara, a gente decomporia o meio reflexivo de Ishvara, que seria a Maya, nesses efeitos aqui, do corpo denso, sutil e causal. O Jiva, funcionando através dos corpos microcósmicos, que é o denso, sutil e causal, ele tem um poder muito limitado. O Jiva ele tem conhecimento limitado, tem poder limitado e ocupa um espaço limitado. Por outro lado, Ishvara é completamente o oposto. Funcionando através dos corpos macrocósmicos denso, sutil e causal, ele é onisciente, né? Ele é onipotente e onipresente.
É por isso que todo sonho de todo Jiva, que fica muito apegado a experiências, misticismo, controle de energia, bruxaria, magia negra, magia branca, em última instância, o que está funcionando ali é um subprograma que dá a ilusão do Jiva de que ele pode se tornar Ishvara. Nada mais irreal. Quando a gente olha como o Vedanta explica tudo isso, a gente sabe que os meios reflexivos são bem diferentes, possuem propriedades diferentes, e, portanto, atribuem aos seus operadores características muito diferentes no mundo manifesto. A diferença entre o Jiva e Ishvara é, em muitos aspectos, diagonalmente oposta, com o Ishvara, o Criador, e o Jiva, a criação, né? O criado, na verdade. Né? Ishvara é o Criador e Jiva é o criado. Ele é o produto, é um dos produtos de Ishvara. Talvez o ensino central do Vedanta seja que, apesar dessas diferenças superficiais, que são diferenças no meio de reflexão, são diferenças aparentes, o Jiva e Ishvara são, em essência, a mesma consciência, que aparece se expressando de modo diferente. Essa é que é a essência da não-dualidade. A dualidade é apenas uma aparência. Por que ela é uma aparência? Porque ela depende da operação fundamentalmente do corpo sutil do Jiva, que é o instrumento de conhecimento. Né? Então, como é que o corpo sutil ele interpreta naturalmente a experiência? Ele interpreta a experiência como uma dualidade. O que é isso? Eu estou aqui, os objetos estão lá, aquilo ali é o mundo, Deus está fora de mim, e daí por diante. Isso é o sistema básico de funcionamento do corpo sutil. Mesmo quando fica claro que isso é aparente e que, em última instância, o que você está vendo na sua frente, sentindo, percebendo, pensando, se resolve em você mesmo como consciência, mesmo que esse conhecimento esteja claro, você vai continuar a ter impressões que a gente chama de duais e, portanto, experiências duais. Não tem problema nenhum. Você, como um experimentador, né, no seu papel de experimentador, você continua operando no mundo dualmente. Né, mas a sua compreensão é que vai entender que aquilo ali é uma leitura do sistema do seu corpo sutil, que ele é desenhado para dar essa impressão mesmo, de que você, consciência, está aqui e o mundo lá, que a consciência está lá. Né? Por isso que ele fala que isso é principalmente devido a diferenças do meio de reflexão. Ou seja, as diferenças se devem única e simplesmente ao sistema operacional. O sistema operacional de Ishvara é um, que é Maya, e o sistema operacional do corpo do Jiva, em termos de conhecimento e experiência, é o corpo sutil, que tem um outro tipo de configuração e atribuição diferente. Né? Então, o que o Vedanta vai fazer? Ele vai procurar pegar todas essas suas experiências duais e mostrar que as conclusões que você chega a ela inconscientemente, ou seja, sem crivo, né, da razão, do entendimento, ele vai mostrar que essas conclusões elas não se sustentam por si mesmas. É isso que toda investigação do Vedanta vai te levar a entender. Vai te levar a entender que, muito embora o seu corpo sutil te traduza uma experiência dual, você vai entender muito claramente que isso é apenas uma interpretação. Existem muitos e muitos e muitos exemplos disso. Né? Como é que o que você entende pela sua experiência não é o que ocorre na realidade. Veja bem, né? O céu não tem cor nenhuma, mas você pode, devido aos seus olhos, atribuir várias cores a ele, conforme a hora do dia. Né? Depois do nascer do sol, depois de um tempo, e antes do pôr do sol, depois do comecinho aí, do final do entardecer, você, em geral, vai ver o céu, se ele estiver limpo, azul. Mas você sabe que o céu, né, que esse espaço todo não tem cor, né? Mas você continua olhando e dizendo, o céu é azul, embora você saiba que, fundamentalmente, esse espaço todo não é azul. Né? Então, o que você chama de céu azul já é uma interpretação sua. Não tem problema nenhum em relação a isso. O outro é que você olha a Terra do seu ponto de vista aqui pequeno e você vê a Terra como reta, né? É um horizonte reto. Então,
muito embora a insistência dos terraplanistas, a verdade é que a Terra não tem como ser plana. Isso é totalmente impossível. A Terra é esférica, é redonda. Você sabe disso, muito embora eles finjam que não saibam, e você continua vendo, num curto espaço de tempo, num curto espaço de distância, realmente a Terra tão plana quanto eles acham que a Terra é plana, né? Mas como você não é um cara mais escravizado pela epistemologia sensorial, você começa a dar um crédito ao conhecimento humano, que no fundo é o conhecimento que está aí, que sempre esteve aí, que não é humano na verdade, e que o ser humano torna ele alcançável por outros seres humanos, para outros seres humanos, para que seja usado nessa nossa vida humana, aqui nessa dimensão. Então, todo o trabalho do Vedanta é fazer tipo esse trabalho, né? Ele vai primeiro aceitar que a experiência dual, a qual nós estamos tão condicionados, ela é válida. Aí depois ele vai começar a questionar isso, né? O primeiro questionamento que ele faz é perguntar para você se realmente você se resume ao corpo, que é a parte de identificação mais forte, né, e que mais impressiona o jiva, é o corpo denso. Mas tem muitos outros jivas que são identificados com o corpo sutil, a gente chama eles de sonhadores, eles aparecem em várias culturas, aparece na cultura aborígena, aparece em várias sociedades, né, mais místicas, que trabalham muito projeções astrais e daí por diante. Então, o que o Vedanta vai fazer? Ele vai questionar a perenidade, a continuidade de todas essas experiências frente a você, consciência, né? Por isso que o Paramarthananda ele está dizendo que a essência da não-dualidade é você compreender que, muito embora a leitura do seu sistema operacional ele te dê uma impressão dual, a verdade é que, subjacente a tudo isso, você tem uma não-dualidade. Você não tem algo separado em termos de tempo e espaço. Você teria, na verdade, uma experiência única, né? Um experimento único ocorrendo aqui, que o nosso sistema de navegação, o corpo sutil, que é o que mais nos interessa aqui, dá essa impressão de ser uma experiência pontual. É aí que entra muito o discurso da pessoa, né? Da individualidade, repetindo o que ela entende das experiências sobre ela, para ela mesma, numa linguagem que ela entenda. Então, na verdade, esse mundo do Jiva, o Jiva Shristi, ele está solidificado, ele está consolidado num tremendo diálogo interno que o Jiva faz o tempo todo com ele. Essa que é a base da sustentação da personalidade, é o diálogo interno. É por isso que o James diz que um bom sistema, um bom modo de investigar bastante a sua identificação com você mesmo é analisar o discurso que você fala para você mesmo o tempo todo, né? Sempre perguntando se esse discurso tem fundamento mesmo. Provavelmente, de cada 100 mil discursos, com muito favor, um ou dois tem algum fundamento. O resto é uma chuva de sobreposições que não teriam como se sustentar diante de uma investigação mais cuidadosa, né? Por isso que ele diz que essa dualidade é apenas uma aparência, né? Qualquer afirmação que revele essa unidade é chamada de Mahavakya, né? Existem muitos Mahavakyas nos Upanishads, mas geralmente existem uns 4 exemplos principais selecionados de cada Veda. Na verdade, o que puxa o Vedanta todo é o Mahavakya, né? A partir da apreensão ou não do Mahavakya que você precisa de instrução. Alguns jivas, é muito raro isso, mas alguns jivas, eles ouvem o Mahavakya e aquilo ali resolve para eles. A partir dali, eles vão fazer uma investigação se for necessário. Mas, em geral, não é assim, né? Em geral, o indivíduo ele ouve o Mahavakya, aquilo ali para ele não tem o impacto que deveria ter, ou ele simplesmente não apreende isso, então ele tem que começar a ser ensinado a se separar provisoriamente do que ele chama de eu ou experienciador, para ele colocar todo mundo que ele está observando, inclusive ele mesmo, no devido lugar, e depois sim ele pode começar a entender e apreciar esses Mahavakyas. Isso pode ser exemplificado classicamente, né, quando
Arjuna, no Bhagavad Gita, ele tem uma obrigação dhármica dele, como Kshatriya, que é um combate, tá? Ele está envolvido ali em Nitya, e ele simplesmente põe em dúvida aquilo. Né? No começo, Krishna vai direto, diz, olha, você está preocupado, não tem motivo para preocupação nenhuma. Ninguém vai morrer, ninguém vai matar ninguém, não existe nada disso. Ou seja, ele estava dizendo, você não é isso, né? Você não está limitado ao corpo, não está limitado ao que você está achando tudo. Arjuna, como via de regra, não conseguiu captar isso, mas era um cara muito determinado, sabe? Tinha um intelecto muito apurado, ao contrário do que as pessoas podem pensar dele, e ele decidiu investigar ali mesmo, no momento de muita tensão e delicadeza, tudo o que estava acontecendo. Mas vocês veem que no começo, Krishna joga em cima para ele uma forma de Mahavakya. Ele não apreende, então aí começa uma instrução absolutamente necessária, né? Senão o indivíduo fica paralisado na vida. Conheço várias pessoas que entraram nesse caminho de conhecimento e a vida delas só começou a dar um pouco melhor quando elas entenderam esses Mahavakyas depois de uma longa instrução. Antes disso, a vida delas ficou completamente paralisada, né? Não conseguiam, estavam que nem Arjuna. Arjuna ficou algumas horas parado no campo de batalha e algumas pessoas podem ficar décadas parado no campo, no seu próprio entendimento do que é o campo dhármico. Então, vamos ver aqui quais são esses 4 exemplos principais que o Paramarthananda seleciona de cada Veda, né? Então, de cada Veda ele selecionou um, são os mais famosos, né? Quando o indivíduo está muito bem receptivo, né, depois da instrução que ele teve, ele ouviu bem, ele esclareceu as dúvidas, e ele processou bem o Nididhyasa, né, que é comparar o conhecimento que é dado a ele com o dia a dia dele, ou seja, o dia a dia dele é o modo como ele está interpretando o mundo. A coisa toda é muito simples, gente. Ver o Jiva como um processador de visões e projeções sobre o mundo. É isso que ele está fazendo o tempo todo, né? Então, no Nididhyasana, quando o Jiva ele absorve bem essas etapas todas de ouvir e tirar as dúvidas do ensinamento, ele vai para o Nididhyasana. O Nididhyasana é quando ele começa a comparar na parte prática o modo como ele está vendo o mundo, agora é a parte prática, a parte operacional, o modo como ele está vendo o mundo com o que ele ouviu e compreendeu. Tá? E como funciona o Nididhyasana? Nessa parte prática, operacional, o Jiva vai olhar assim, puxa, eu estou vendo essa situação prática que está me pegando desse jeito. O que diz a instrução? A instrução diz que você não é esse estado mental pelo qual você está se afligindo. Então, tem muitas técnicas que o cara vai aplicar. Ele simplesmente vai dizer isso, eu não sou esse estado mental. Eu sou ilimitado, eu sou indefinível, eu sou aquele que permite esse estado mental vivenciar. E tal como essa tática, existem muitas outras. Essa que eu acabei de falar, a gente chama de tática da afirmação ao contrário. Você afirma o contrário do que a experiência está tentando te passar, né? Você está muito enebriado, muito tomado de amor por uma companheira maravilhosa ou por um momento muito grandioso, e uma hora ele bate uma lucidez e diz assim, que por mais espetacular que seja essa experiência, eu sou ilimitado, eu não tenho adjuntos. Então não dá nem para dizer que eu sou algo realmente maravilhoso, conforme o meu ponto de vista condicionado de Jiva, né? Desse modo, você vai objetivando o resultado da atuação das gunas. Então, você vai ficando independente da atuação das gunas e vê que elas vão seguindo o seu caminho naturalmente. Uma outra abordagem é pelas 5 bainhas, a outra pelos estados de vigília, sonhos e o estado de sono profundo. Existem várias entradas, né? Quando esse Nididhyasana ele vai realmente estabilizando bem o indivíduo frente à vida cotidiana dele, aí realmente começa a ocorrer uma coisa interessante. Você começa a olhar esses Mahavakyas de um outro modo. E qual é a diferença que ocorre? Você começa a apreciar o Mahavakya. Ou seja, você começa a ver que o Mahavakya está realmente apontando para a sua verdadeira identidade, através de palavras. É claro, sua identidade não pode ser expressa em palavras, né? Mas você já está
calibrado devidamente para que você aprecie o ilimitado e o indefinível que é você, né? Que não está limitado por nada no manifesto. Então, os Mahavakyas passam a virar um prazer, uma delícia mesmo, né? Eles ficam deliciosos, ficam saborosos de você ficar com esses Mahavakyas na cabeça, tendo sempre eles em tela. Começa a ter um grande regozijo. É por isso que você vê nas escrituras, né? O discípulo se regozija. O que aconteceu? Ele finalmente apreendeu o que seria o Mahavakya, né? Então, no Rig Veda, que é um dos livros dos Vedas, nesse Upanishad aqui, ao Atareya, o principal Mahavakya é a consciência é o ser pleno. Essa é uma dica, né? Para você começar a questionar, já que não dá para negar que você é ser, não tem como, será que esse ser pleno é o mesmo que eu sei que eu sou? Começa por aí. Vem o Yajur Veda, que está no Brihadaranyaka, né? Eu sou o ser pleno, olha que bacana, né? Aí já começa a ver uma identidade. Esse ser aqui, que sabe que é um ser, que não tem como negar, né? Por que ele é ser? Porque ele existe. No fundo, quando você fala que você é ser, qual é a relação que você está usando? Você está usando um sistema de uma moeda que tem duas faces. Você está dizendo, eu existo, e eu sei que eu existo. A sua existência é indissociável do fato de você saber que você é existente. Por quê? Por uma coisa elementar. Eu, para questionar minha própria existência, eu tenho que saber que estou existindo e a minha existência tem que ser inquestionável, né? Então é engraçado, eu questiono algo inquestionável. Por quê? Porque precisa da minha existência para ocorrer o questionamento. Então, quando começa a ficar claro que você é ser, né, e que isso é indissociável do fato de você saber que você é ser, aí já começa a ficar bem mais interessante. Você vê assim, caramba, esse ser que sou eu. Aí volta aquela pergunta anterior. Será que é o ser pleno? No outro Mahavakya, você tem consciência, né, que é o fato de saber-se. Agora, o indivíduo ele está dizendo assim, caramba, eu sei que eu existo. Então, esse mesmo que existe é o ser pleno, né? Aí já no Samaveda, pelos Chandogya Upanishad, já vem aquela clássica, né? Tatvanasi, vós sois isto, né? Você é aquilo. É o quê? Aquilo é como você olha inicialmente o mundo, porque você toma ele como válido pelo fato de você ter aceitado que a experiência te está dizendo realmente que a realidade é dual, né? Então, quando ele fala aquilo, ele se refere ao quê? Ao Paramatma, que é esse grande ser, né, que o indivíduo está dizendo que é o mundo, é o ser do mundo, é o espírito do mundo, né? Quando diz assim, você é aquilo, ele está dizendo assim, ó, o ser em você é o ser do mundo. Como é que acontece isso? Como é que se escreve isso quando a gente está lendo Vedanta? É Atma, o ser, a alma interior, entre aspas, é igual a Paramatma, o ser, a alma exterior, entre aspas. Quando isso ocorre, que você entende que você é aquilo, Atma igual a Paramatma, pura e simplesmente você entende que não dá para dizer de você que existe um dentro e um fora, né? Porque a sua identidade está sendo reconhecida como algo que você antes achava que estava circunscrito ao seu corpo físico, à sua mente. Agora você olha o mundo e, embora a sua experiência dual continue te mostrando um mundo visto por você, o que você começa a ver é a essência, né? Os seus sentidos agora eles começam a te indicar que há uma essência, né? Por que os sentidos começam a indicar isso? Porque não são mais sentidos largados de qualquer maneira, agarrando objetos que eles mesmos construíram. Não, os seus sentidos agora, eles já estão sob jurisdição do seu intelecto. O seu intelecto já está entendendo que aquilo ali é só uma leitura. Então, quando você começa a olhar um objeto, é claro que você vê o objeto,
Mas, mais fundamentalmente, além do objeto, o que você vê? Você vê a existência do objeto, que é a mesma existência que você. Olha que bacana. Se esse objeto ele é senciente, você agora começa a acrescentar uma outra característica para ele. Qual é? Consciência, saber-se. Então, você agora começa a olhar um outro ser humano e ver que o ser e a consciência é a mesma. Olha que coisa bacana que vai ocorrendo quando o conhecimento ele vai assentando. Você continua vendo, continua cheirando, ouvindo, tocando, mas agora o que começa a chamar atenção em você são é a sua própria natureza que você começa a ver em tudo aquilo que você chamava de objeto, né? Você começa a ver ser, você começa a ver chit, que é a consciência, e agora, quando você está se regozijando com isso, você começa a ver um aspecto seu, da sua natureza, que está aparecendo como o quê? Como regozijo, como ananda, como bem-aventurança. Quando essa identidade vai ficando claro, o ananda vai aparecendo. As pessoas não devem se preocupar com isso, né? Isso ocorre espontaneamente. O que elas têm que fazer é investigar adequadamente as camadas de projeção que elas estão fazendo diante do ensino. O ensino alcança aonde você estiver. Eu sempre falo isso aqui. Aonde estiver o seu naipe de projeções, o ensino te alcança lá. Pode ser um naipe muito delicado, sutil, pode ser um naipe mais denso, né? Eu me sinto, esse corpo, tudo. O ensino alcança você lá. E o outro Mahavakya que Paramarthananda selecionou é esse aqui, do Atharvana Veda, né? O Upanishad é o Mandukya. Olha que interessante. Este ser pleno e limitado, que você antes chamava de eu, Jiva, né? Você só via a forma, os corpos dele, é o ser pleno universal. Agora, esse aquilo, você começa a entender como o mesmo ser. Ó, este ser que você, né, referencia como este ser aqui, eu, né? Você começa a entender. É um ser que parece que está limitado. Só isso. Ele é o ser pleno universal. Então, olha que bacana. Esse próprio Mahavakya aqui, ele sai de onde o indivíduo está. O indivíduo que afirma isso, ele está se entendendo como um ser ao qual não está faltando nada material, mas que se vê ainda limitado. E agora, pela identidade Atma e Paramatma, agora ele entende que é o próprio ser pleno universal, é o próprio espírito do universo, como se chama, né? Então é bacana, porque cada Mahavakya, ele também bate em algumas dúvidas muito sutis, né? No momento em que o indivíduo entende e passa a vivenciar e, sobretudo, apreciar a verdadeira identidade dele. Olha que coisa bacana. Como ele continua aqui. Refletir sobre essas afirmações concisas e poderosas é essencial para a compreensão do ensino do Vedanta. Somente esse conhecimento, a visão da não-dualidade como revelada pelos Vedas, liberta a pessoa do samsara. Todas as outras práticas da vida espiritual, como oração, como a meditação, a entoação de cânticos, podem trazer alívio temporário das tristezas da vida. Uma solução permanente só pode ser encontrada através da assimilação do conhecimento da unidade essencial da vida. Qual é a unidade essencial da vida? Sujeito e objeto, experienciador e experiência, Jiva e Ishvara. Apesar da multiplicidade de reflexões, que, diga-se de passagem, você só aceita isso, que tem essa multiplicidade de reflexões, porque o seu sistema operacional ele dá essa leitura, apesar da multiplicidade de reflexões que aparecem em diferentes formas, aonde, no seu corpo sutil, a luz original é sempre a mesma, né? Então, para as pessoas não ficarem impressionadas com o mundo dual. A dualidade é uma interpretação dada pelo sistema operacional. Vai estar sempre interpretando assim. Entretanto, como você agora, estudando Vedanta, não está mais submetido à epistemologia sensorial, que o uso do corpo sutil acaba levando quando não se reflete sobre o uso dele,
Você agora pode ver isso como funcionamento só de um sistema de leitura, né? O que que você sabe? Você sabe que isso puramente não é dual. É por isso que não se diz, a rigor, em Vedanta, que a vida é una. É uma coisa que a gente já tocou aqui também. Porque o Vedanta vai falar com base no que você já viu. Então, ele é dual, né, indicando o não dual. E o que você já viu? Você já viu um mundo dual. E o Vedanta vai dizer para você assim, olha, tudo, inclusive você, Deus, tudo, é não dual. Ou seja, não é nada do que você tinha pensado. Porque o que você vê era dual. Aí o cara diz, mas o que é então? Aí Aí procurar definir isso aí não faz sentido. Como é que eu vou definir algo, né, que é não dual, se para definir eu tenho que usar um jogo de palavras, né, que é próprio do Vedanta? O Vedanta, todo sistema de conhecimento, ele usa a palavra, porque na verdade a confusão que a gente estabelece é porque nós estabelecemos significados e necessidades para as palavras. A gente não trata as palavras como mera palavras. Quer ver como você não trata a palavra como mera palavra? Ó, você diz que você está olhando a tela, o seu computador. É verdade isso? Ou você está olhando apenas uma face lida pelo seu sistema operacional? Dá uma olhada, olha como é que o computador deve ter um monte de parte que você não tem nem como ver. Ele tem partes internas, tem circuitos integrados, tem a tela que você está vendo, tem o verso que não está vendo, né? O verso dessa tela aqui, você vai me dizer assim, se eu virar o verso, eu vou ver o computador todo. Não, senhor, aí você vai deixar de ver a tela que você estava vendo. Ah, mas eu sei que é a tela, mas isso é uma outra função, isso é função de memória. Nesse sentido, a sua parte sensorial, ela não consegue juntar coisas que estão em posições opostas. Você vai ter que trabalhar com a memória. Então, o estudante de Vedanta, ele não vai ter problemas com o sistema operacional dele por um motivo muito simples. Ele vai saber usá-lo. Por quê? Porque ele vai ser ensinado a entender esse sistema operacional. Em vez dele criar problemas com o corpo sutil dele, ou como se diz por aí, com a mente, não, ele vai entender como aquilo funciona. Só isso. Ele vai forçosamente entender. E a análise da experiência cotidiana, como a que a gente acabou de fazer agora, com a visão, ela é tão rigorosa no Vedanta que você não vai ter argumento. Você não vai ter como argumentar com essa visão, porque ela é muito precisa, né? E o Vedanta explica isso em detalhes. Ele vai explicar para você por que os seus sentidos estão sempre abertos, por que você não consegue fechá-los, embora você pode se abstrair deles. Ele explica tudo isso em detalhe. Ele explica que os sentidos, você não pode fechá-los ou abri-los, porque, na verdade, o que você chama de sentido é meramente um modo que o seu sistema operacional tem de decodificar um elemento que pertence ao objeto. Então, no fundo, o que você chama de textura, visão, tudo, é meramente o elemento que está trabalhando naquele objeto ao qual o seu sistema operacional está devidamente calibrado, de modo frequencial. Então, eu vejo luz. O que eu estou vendo? Estou vendo o elemento fogo, né? Eu passo o dedo na tela do computador e eu sinto a textura dele. Eu estou sentindo, na verdade, o computador com toque? Não. Segundo o Vedanta, o que eu estou sentindo aqui é o elemento terra, quando eu passo o meu tato assim, né? Tudo isso o Vedanta está querendo te mostrar para quê? Para que você, investigando adequadamente, com muito cuidado, perceba que o que você chama de objetos são apenas propriedades decorrentes dos elementos que os caracterizam. Então, se eu seguro uma maçã, eu olho para a maçã, eu estou ali com o elemento fogo. Se eu estou segurando ela e sentindo a textura, eu estou no elemento terra. Se eu mordo e sinto a água dela, eu estou no elemento água. Olha que coisa interessante, né? Essa construção toda que a gente estuda é para a gente entender que o mundo que a gente está descrevendo, ele é uma aparência. No fundo, a gente não tem como dizer que estamos lidando com o objeto por inteiro.
Em hipótese alguma, em condição nenhuma. A gente não tem como dizer se Ishvara lida com objetos. Não tem como. A única coisa que a gente pode saber de nós é que nós lidamos, através dos sentidos, com os elementos que estão constituindo aquele objeto. Né? Vocês entenderam isso? Por que que a gente fica montando desde a cosmogonia, desde a formação dos elementos até chegar na investigação? Tudo isso está mostrando para você uma coisa que você pode comprovar no seu dia a dia, com as coisas mais corriqueiras, né? Que tudo que você está vendo como mundo, na verdade, é aparente, é uma descrição. É claro que olhar isso com alguns sentidos é mais fácil do que com outros, mas no tato, você que é o que dá mais impressão de solidez para a gente consegue fazer isso também. Quando você investigar com muito cuidado o tato, você vai ver que o tato, eu vou falar uma coisa que as pessoas podem não concordar, mas é verdade, tem que investigar com cuidado. O tato, ele não te dá aonde termina o seu instrumento de tato, o seu dedo, por exemplo, e onde começa aquilo que é tateado. Não, o tato vai te dar meramente textura. É por isso que quando você está sem visão ou nunca conheceu um objeto, você nunca conheceu um objeto que um indivíduo botou numa combuca que você só consegue botar a mão ali e tatear. Você não vai conseguir desenhar esse objeto depois. Você só vai ter noção de tato, né? Várias vezes você vai tentar colocar várias superposições nele, não vai conseguir. A mente trabalha integrando tudo isso. Então, juntamente com a memória, com o que você já viu, com o tato, com o odor. Agora, cada sentido, ele só consegue responder por aquele elemento específico ao qual ele está programado para responder. Tá? É um sistema todo fechado. É por isso que escapar do samsara sozinho é difícil. É muito difícil. Você precisa de orientação e de uma pessoa que explique como essa orientação funciona na prática. É por isso que a gente tem professores. É por isso que o Vedanta ele é uma linhagem aluno-professor. Por causa disso. Porque ele está lidando com uma realidade aparente. E ele lida com um meio de conhecimento aparente para descrever a realidade aparente, para te mostrar que tanto o meio de conhecimento como a realidade aparente não tem substância própria em si. Né? É aquela analogia que o professor Arlindo usou no último encontro de Vedanta, né? Você pega um espinho para remover um outro espinho. Assim que trabalha o Vedanta. Esses trechos que ele colocou aqui são muito bacanas com relação, né, ao entendimento do que seria o Deus para esse entendimento do Vedanta, que é Ishvara. Qual é esse denominador comum, a pura existência, que você pode comprovar no seu dia a dia? Você não pode comprovar no seu dia a dia que você existe e sabe que existe? As suas dúvidas é se isso é perene, isso tem algum limite. Essas que são as suas dúvidas. Se isso está associado ao corpo ou não. Mas os estados mostram que não está associado ao corpo. Por quê? Porque para cada estado eu tenho um corpo diferente. Olha como é que o sistema de ensino é integrado. Né? Por isso que a gente pede para a pessoa chegar no Vedanta e ouvir. Precisa ter uma certa paciência para ir entrando nisso, refletindo e chegando ao resultado que o ensino e as escrituras pretendem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? Eu acho esses tópicos muito, muito interessantes e muito importantes. Fala, Felipe. Beleza? Tranquilo? Jagata aí tá dentro de Shwara, né? Jagata seria o mundo manifesto, né? E Ishvara, ele abarcaria Jagata na medida em que Ishvara é o princípio, né, inteligente também. Então dá para dizer, sim, que a gente pode incluir Jagata aí dentro de Ishvara. É uma boa redução essa, né? Você reparou que tu fez uma redução? Hein, Felipe?
Você reparou que você fez uma redução? É porque, porque dentro do universo denso lá, porque dentro do universo denso, né, então cabe de Ágata lá, né? Isso. É uma redução, olha. No nível assim mais básico, o Vedanta diz que o indivíduo vê Jiva, Ishvara e Jagata, não é? Aí o Vedanta começa a reduzir, ó. Ele bota o Jiva numa polaridade, porque é o Jiva que está olhando isso, e aí ele faz a redução que você fez. Ué, mas se é esse o caso, que tem essa explicação toda, então eu posso dizer que Jagata se resolve em Ishvara. É o que você fez aí, né? Aí agora você, antes que tinha Jagata, Jiva e Ishvara, agora você vai ter só Jiva e Ishvara. O Vedanta vai trabalhando assim, até que finalmente ele reduza o quê? Jiva e Ishvara ao ser. É assim que as coisas vão ocorrendo, exatamente como você fez. Exatamente desse jeito. É isso mesmo, Felipe, perfeito. Posso reduzir facilmente Jagata e Ishvara. Obrigado. Tranquilo. É isso mesmo. Viram como é que funciona? É um dos exemplos, ó. Isso aí só mostra realmente que a nossa descrição do mundo é aparente mesmo. Não, o Felipe fez uma redução agora. O que às vezes transtorna muito o indivíduo que não é um devoto, né? Ele vê Jiva, vê Deus, que ele vai tentar fazer uma associação com esse Upadi Ishvara, e aí vê, pô, tem o mundo também, Jagat. Aí, depois de um tempo, o indivíduo diz assim, pô, mas pelo que eu vi até agora, eu estou observando, eu posso passar Jagat para dentro de Ishvara. Pronto. Agora eu estou só com duas coisas para resolver, eu e Ishvara. É assim que vai funcionando o Vedanta. Desses upadis mais extensos, né, até os menorzinhos. Né? Quando a gente vê, por exemplo, como é que um objeto pode aparentemente assumir características de outro. Né? Quando eu emprego numa sala com um cheiro de sândalo, né? As paredes têm cheiro de tem sândalo? Não, mas ficam impregnadas de cheiro de sândalo. Depois de você ficar um tempo sem incensar, o cheiro vai embora. Mas aí, poeticamente, posso dizer, né, que a sala exala sândalo. Ora, bolas, claro que um monte de parede de concreto não vai exalar sândalo, né? Vai, com muito favor, exalar cheiro de argila e sei lá o que, de argamassa, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa aqui em cima dessas coisas que a gente está falando? Bom, se alguém for colocar alguma coisa, aí é só interromper a aula que a gente volta, né? Esses 4 Mahavakyas aqui, ó, vale a pena o cara separar, sabe? E, não sei, acorda, dá uma lida neles, pega só um, fica só com um lendo, ó, a consciência é o ser pleno. Aí, quando for ler alguma coisa de Vedanta, fica sempre se lembrando dele. Vale a pena agir desse jeito. Ô, Alex? Opa, fala, Beleza. Fernando. E Alex, aí? duas coisas que o professor comentou que às vezes eu tive pensando, eu tive sempre, a últimos tempos, né, eu estava pensando como a própria linguagem, né, e como o próprio processo nosso de objetivar todo e tudo rola nessa capa, né, que ao mesmo tempo é a nossa alimentação e ao mesmo tempo daí sai um trampolim do entendimento, né? Aí o professor falava que os Mahavakyas as palavras, os Mahavakyas é isento de localização, de qualidade, para justamente escapar desse poder da palavra, que é Mitya, né? A palavra mesmo, né? Os objetos é Mitya todo, né? E anteriormente a gente usou uma expressão, né? Que os Mahavakyas são um trampolim para o entendimento, porque quando a gente está como escapar do palavrerio, das letras,
das expressões, ó, e o Mahavakya utiliza uma palavra neutra, né? Algo que não tem algo de mínimo de objeto que indica localização, estado, emoção, nada, né? E quer ver? Outra coisa que eu li também, Alex, é que é uma frase que eu vi num livro que diz assim: cada vez que você lê você pode ler 10 vezes o mesmo Mahavakya, o mesmo Upanishad, a mesma frase, e te dá uma riqueza diferente. Interessante isso, né? Isso é Mesmo muito o bacana. Mahavakya que você leu, né, o simples, cada vez que você lê uma vez, claro, num momento do dia assim que você está tranquilo, mais sattva, né? Você lê ele uma vez, você lê 2 vezes, te traz uma percepção diferente, né? Incrível. Isso é algo que eu vi que alguém comentou, né? Que essa percepção, né? Então, Alex, aí eu fico pensando, né? O que acontece com o que é entendimento, o que é reconhecimento? Olha só, né? Que vem esses reconhecimento lento, né? Vem através do trabalho da discriminação, ocorre algo diferente que já não é um conhecimento que você possa explicar para outra pessoa. Você entendeu algo saltou, algo ficou bem claro. Aí eu sempre toquei na tecla com o professor, né? Às vezes digo assim, a minha percepção é assim, que esse autoconhecimento é gradativo, entendeu? Ou seja, quando você vê algo discriminando, que fala assim, ó, isso agora eu vejo a dualidade nisso, né? Essa plataforma que você reconhece a dualidade, eu creio que é a própria não dualidade. Em certos aspectos da sua vida, por exemplo, do tempo, de alguma relação, da existência mesmo, você vai discriminando e vai ficando claro vai ficando claro mithya, o engano, né? Que a gente estava absorvido, né? E isso eu vejo isso gradativo, Alex, né? Essa desidentificação com a natureza mal examinada que a gente tomava como algo absoluto e dual mesmo, né? Eu sempre toquei nessa tecla que eu acho que isso é gradativo. Eu não vejo. Agora, a não ser que a outra pessoa chega. Não, eu estou comentando esse tema de moksha, né? Moksha, iluminação, e se dá conta, shift, tudo isso. Eu acho que não é assim, não, pelo menos para mim, né? Eu vejo a coisa assim gradativa, tá? Você vai sacando certos aspectos da realidade não examinada e vai ganhando o corpo, né? Isso vai. Então, esse que é a intriga, não sei como explicar, como tomar esse entendimento livre de todo o trabalho que você fez, né, para chegar a isso, né? Todo o trabalho intelectual foi como um trampolim, mas aí cai a ficha de forma lenta, né? Vai caindo. Não é a única ficha, eu penso que são... Como você vê isso? Várias coisas, né? Você sabe o que acontece? O que é lento e gradual, na verdade, que aí depende, né, do trabalho de investigação diretamente, é a anulação das projeções, né? Só que o que acontece? Cada hora que você anula uma projeção, o que é você, espontaneamente, começa a ficar mais claro. É por isso que dá essa impressão, né? As pessoas ficam com dificuldade de dizer, pô, mas isso é progressivo, isso é instantâneo. O desarme daquilo que é construído no tempo, ele realmente é progressivo, porque não tem jeito, né? Você, numa experiência, está lidando com uma vássana que está te obstruindo. Em outra experiência, é outra vássana. Não tem jeito de você escapar do espaço-tempo. Agora, o que vai aflorando em você, que vai permanecendo em decorrência da anulação dessas coisas no tempo, ele é súbito, naquele dx, né, de tempo, como se fosse ali aquela fórmula de cálculo integral, né, que aquele ΔT ali, ele tende ali a zero mesmo. Né? Não tem aquilo. Não tem tempo, na verdade, nessas sacações que mostram o que é você. O que é mostrado que não é você, você vê que é uma investigação, é um desfazer de coisas, né? Agora, as coisas onde você vai se aprofundando em você, elas aparecem de modo instantâneo. É por isso que as pessoas chamam de sacação, né? As coisas vêm assim, puf, puf.
Mas a desconstrução, ela realmente ela ocorre no tempo, na experiência. E é por isso também que o que vai ficando claro que é você não depende da experiência. Né? Não é uma coisa que você tenha que ir lá e pegar. É como se simplesmente você tivesse dando um jeito de um iceberg gigantesco vir toda a superfície. É assim que a coisa funciona, como eu consigo ver assim, né? Agora, como em geral muitos ensinos não têm essa separação entre Mitya e Satya, isso não fica muito claro. Então, uma pessoa diz assim: caramba, eu saquei de uma vez isso. Aí, o que acontece? Quando ela vai para a experiência, ela se confunde toda, ela volta a se identificar. Ela diz: pô, eu perdi. Não, ela não perdeu. O que ela não tem é instrumento de desidentificação, ela não tem método. Então, a única coisa que ela tem é um hábito de identificação. Mas quando você tem um método que trabalha com essas duas ordens de realidade, sendo que Satya é a ordem de realidade que abarca totalmente Mitya, você consegue entender esses movimentos duplos que você vê acontecer o tempo todo, né? No seu dia a dia, você sempre vai ver uma plataforma estável, sempre. Concomitantemente a ela, existe um desenrolar de experiências que você vai interpretando. Mas a plataforma estável que é você não demanda e não tem como ser interpretada. Não é verdade? Ela não tem como ser interpretada. Ela existe por si mesma. Né? Ela é autoevidente. Por isso que se diz que ela é autorreveladora. E por isso que você usou o termo plataforma. É uma plataforma mesmo. Ela é estável, parece uma coisa plana mesmo. Claro que tudo isso é palavra, né, que a gente está usando. Né? A plataforma é uma coisa estável, uma coisa firme, né? É uma coisa que te garante, você fica garantido lá, você não está ao sabor de ondas nem de nada, é uma plataforma mesmo. O sistema ele funciona assim. Cada vez que você anula uma coisa, né, mais de você vai aparecendo com mais clareza. E esse aparecimento realmente ele é súbito. Por isso que dá essa coisa. Eu quero, pô, mas como é que essa coisa ocorre, né? Ela ocorre assim. O que você acha? Sim, Alex. Até o professor já ameaçou para a próxima aula do Chandogya falar algo sobre isso. Eu senti isso, que ele já está se preparando alguma coisa, né? O bacana do... A única coisa que resta, a única coisa que a gente traz de volta é um entendimento ao final, né? Incrível, né? É só entendimento. É uma constatação, um reconhecimento, algo assim bem forte, né? Isso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você investiga você muito a fundo, você vê que toda a sua personalidade ela está baseada no entendimento também, embora seja um entendimento pessoal. Entende? Por trás de toda a nossa vida tem um modo de olhar e compreender o mundo que muitas vezes ele não é consciente. É por isso que para sair de que quando você sai disso, você nota que é através de um conhecimento também, mas não é mais um conhecimento pessoal. Sim. Impessoal, né? Já, né? É Sastra, né? É aquilo que você falou dos Mahavakas. Os Mahavakas, eles são impessoais. Né? É como você falou, não tem atributo aqui. Os máximos de atributos que a gente tem aqui, por exemplo, nesse Mahavaka aqui, do Rig Veda, né? A consciência é o ser pleno. O cara ele botou um adjunto aqui pleno. Mas, na verdade, ele vai ter que se deter aqui nesse pleno para mostrar para o estudante que esse pleno não tem nada a ver com o pleno que o estudante entende no dia a dia da vida dele, nos hábitos dele. Né? É um outro pleno. Não é um pleno grande, não é um pleno pequeno, não é um pleno vasto, não é um pleno diminuto, não é nada disso. Né? São atributos muito vagos, né? Justamente para isso, para o indivíduo não ficar estabelecendo camadas. Sim, justamente para isso, esse é o problema. Esse é o problema. Então é um trampolim mesmo. Não é a verdade, né? A verdade é inapreensível em termos de palavra e sentidos. Sim. Inapreensível. Mas ela é apreensível em termos de conhecimento, de autoentendimento. Nesse sentido, ela é apreensível.
Porque você é a própria realidade em última instância, né? É um sistema muito interessante, viu? Muito interessante. Por isso que se diz que o ser não é objeto. O ser é aquele que é capaz de objetivar tudo na dependência, claro, né, de um meio refletor adequado, né? Que no caso do Jiva seria o corpo sutil. Mas funciona na prática como você está falando. Eu só acrescentaria isso, né? Que a gente está sempre trabalhando nas duas ordens de realidade, vamos dizer assim, né? E a gente fica muito assim surpreso porque elas estão ocorrendo simultaneamente e quando a gente tenta interpretá-las, a gente vai tentar fazer um crossover entre as duas, né? Que na verdade não existe, entende? Esse crossover ele é só uma tentativa de interpretação. Se quando a pessoa ela faz esse crossover, ela sabe o que ela está fazendo, então tá bom, tá legal. Agora, na maior parte das vezes, ela não sabe o que está fazendo. É o que o Vedanta vai chamar de sobreposições, né? Você sobrepõe uma ordem de realidade na outra. Por causa disso, porque as pessoas não estão acostumadas a serem ensinadas isso, que elas são duas ordens de realidade atuando o tempo todo, uma perene, né? É supra em relação à outra, que é mutável e na qual ela se encontra também, né? Aí diz, ela se encontra como? Absolutamente? Não, aparentemente, porque ela pode ficar sem essa ordem de realidade, né? Aí tem vários recursos do Vedanta que mostram que você pode ficar à parte dessa ordem de realidade, né? Em compreensão, né? Em compreensão. É por isso que o Vedanta ele vai dizendo para você assim, ele diz, olha, você vai sendo transformado de um experimentador em um conhecedor. Mas é um conhecedor de objetos do mundo? Não, claro que não. É um conhecedor do mundo como você mesmo, não é? É isso que o Vedanta vai te transformando, né? É quando você olha para as coisas e você vê você, fundamentalmente. Mas é claro que você continua vendo uma pessoa, você vê uma tela de computador, você vê um cachorro, você vê um monte de excrementos, você vê um tijolo, você vê um jornaleiro, você, né, respira, você sente os odores, tudo, agradáveis ou não. Mas o fundamental ali é que você conhece aquilo como você mesmo. Você reconhece tudo aquilo como você mesmo. É uma compreensão. Engraçado que o engano ele é dado pelo uso das palavras, né? Que são o fundamento e o alicerce mais forte da nossa construção de mundo. O que é um ser humano sem ficar construindo uma imagem de mundo para ele mesmo, né? Não é um ser humano, né? O ser humano é uma criatura de inventário, ele vai colecionando impressões como se ele fosse um inventário ambulante. Através daquilo ali, ele lê o mundo. Então, é como você falou, ele usa isso para se prender no mundo e ele usa um sistema, né, dual de palavras também para mostrar que aquilo ali é somente um sistema de inventário, né? Ele usa o próprio veneno como antídoto do veneno. Claro que aí o que a gente vai separar o veneno do antídoto é o modo como eles são usados, né? O Vedanta é um meio de conhecimento que usa palavras para demover as pessoas da convicção delas de que estão vivendo num mundo dual, o qual foi construído através de um pensamento majoritariamente verbal. É por isso que Nisargadatta ele falava, embora ele não fosse um professor de Vedanta, umas coisas que ele falava no apontar direto eram muito boas. Ele dizia que, para as pessoas que iam procurar ele dizia que algumas pessoas achavam graça, como aquilo era só palavra, não tinha prática, não tinha nada. Ele dizia assim, sabe por que isso é assim? Porque nós entramos na confusão usando por causa das palavras, por causa do uso de palavras, né? O uso inconsciente. E agora a gente vai usar de um modo apropriado as palavras para desfazer a confusão que foi facilitada por esse uso inconsciente das palavras. É por isso que funciona.
você olhar bem, toda a sua construção de mundo é palavra. Toda ela. Toda ela. E as pessoas acham que isso é delas. Não. Tanto que em todas as culturas você tem palavra para árvore, para rio, não é? Para ser humano. Claro que vai significar, né? Naquela cultura, né? Vai dar um âmbito de entendimento até diferente, mas é uma palavra também. É assim mesmo, é um programão rodando. Isso é Ishvara também, né? Essa codificação de palavras é Ishvara também. Né? Essas alternativas que o Jiva tem para se referenciar no mundo, isso é tudo Ishvara também, né? É Ishvara entregando um sistema de referência verbal para Ishvara aparecendo como um Jiva que traduz o mundo em termos verbais. Olha que legal isso, né? É isso aí mesmo. Perfeito, Alex. Beleza. Alguém Muito quer... bom. Beleza, né? Viu como é que a gente vai entendendo o que está acontecendo? Agora, engraçado, eu queria só arrematar de um jeito. Você repara que você só sabe o que aconteceu quando você vê a coisa se desfazendo? Como é que você ficou condicionado por palavra? Agora você sabe. Agora que você está fazendo o caminho inverso, você entende como isso foi possível. Olha que interessante, né? Mas só porque está desfazendo. Se não tivesse desfazendo, você nem ia saber que a coisa tinha sido construída desse jeito. Né? Bem, Alex. Incrível, né? É incrível, é incrível. Nem a ficção científica mais louca. E é prazeroso agora já, né? Ver toda essa... Começa a ficar bacana, né? Você começa a usufruir daquilo que você é mesmo. Né? É bacana isso, né? Porque essa coisa que sempre teve disponível estava o tempo todo se traduzindo como medo e desejo. Olha que coisa impressionante, não é? Sim. E não é nada disso, cara. Não é nada disso. Essa tradução em medo e desejo era só uma tradução do que você se valendo de um engano, né? Eu, particularmente, Alex, quando tem agora, depois de muito tempo, né, na minha relação de trabalho, aqui na minha casa toda, me mudou completamente a forma de escutar, de estar atento também, né? Muitas vezes, se você saca no seu trabalho, reunião de trabalho, que existe muita manipulação incrível, que a própria linguagem, o próprio estado de tudo isso, a sua atenção minha é máxima ultimamente para sacar, né? A gente passa até a ser meio criticão, né? Mas é incrível, não escapa nada. O cara abre a boca para alguma coisa, você lê a intenção, você vê tudo, é incrível. É como se... Não, sem nenhum mal, né? Pensando mal, mas isso, não... claro. Abriu a boca, você já viu. Você vê a discussão de duas pessoas, você já viu que está... Você está começando a usar a atenção como um conhecedor, né? Uma coisa é usar a atenção como um conhecedor. Certo. E o conhecedor, ele projeta pouco em relação aos outros seres humanos. Ele oculta pouco e, portanto, projeta pouco. Né? Pela natureza do uso da atenção. Nesse sentido. Já aquele que é o experimentador, ele está o tempo todo usando a atenção dele para cobrir e para projetar, né? Porque ele está procurando aquilo. Então, quando o indivíduo começa a ficar assim, é a mudança, é mais do que observável que o indivíduo já não está muito interessado em experiências pontuais. Ele está virando um conhecedor de processos, que é uma coisa muito diferente e trabalha de outra forma. Né? Exatamente, sim. Bacana. É muito bacana ver isso ocorrendo. A gente vê que funciona, o Vedanta funciona mesmo, né? Funciona em todas as dimensões. Se o Vedanta não funcionava, eu já tinha dado as costas para o Vedanta logo no começo. Mas como ele é incrível, a gente vai se aprofundando nele, né? Bom, intervenções muito boas, né? Para a gente ver como é que as coisas funcionam. O Felipe fez uma redução clássica do Vedanta, né? Havia 3 grandes polos na compreensão dele, agora tem 2. Olha como é que vai acontecendo. O Fernando vai mostrando os efeitos da atenção, de como é que ele está vendo o uso de palavra, a que se destina o uso de palavras e como ele pode ser usado tanto por um sansari quanto por um conhecedor.
São as mudanças que vão ocorrendo, e são mudanças em termos de conhecimento. As duas coisas que eu vi aqui, elas mostram que está tendo efeitos na compreensão profunda das coisas, né? É assim mesmo, vai funcionando assim mesmo. A gente vê que vai dando esse tipo de resultado. Agora, é difícil explicar para outra pessoa. E também, para que explicar para outra pessoa, né? O mundo vai se apresentando como é, deixa ele ser como ele é. Né? É assim, pronto. Esse mundo é vivo, é consciente, ele está desse jeito. O que a gente pode fazer é exatamente o que estamos fazendo aqui no Vedanta. Né? Que é isso aqui, ó, capítulo 14, libertação e karma. Ó. Esse é o fundamento, né? Como personalidade, liberar-se da personalidade, apesar da personalidade, e continuar expressando a personalidade, agora uma personalidade liberada de suas vasanas mais impeditivas. Então, como é que Swami continua aqui? Os resultados do autoconhecimento, que é o Gnana Palam, são considerados em duas partes nos ensinamentos. Então, a gente está falando agora dos resultados, né? Existem os frutos obtidos nesta vida como resultado do autoconhecimento, que é o Jiva Mukti, e os frutos obtidos após a morte, que é o Videha Mukti. Aí ele vai se deter agora na libertação enquanto vivo. Jiva Mukti significa liberto enquanto vivo. Refere-se a benefícios do autoconhecimento, né? Então, estamos em Nitya. O indivíduo ele usufrui desse autoconhecimento no corpo sutil dele, a gente pode dizer no nível mental, e isso traz benefícios óbvios, a mudança de compreensão, né? Que resulta em moksha. Moksha não vai oferecer ao indivíduo superpoderes, nem força desumana, e nem saúde física eterna, né? Ou seja, moksha não vai fazer uma maldade com você, que é te dar uma personalidade eterna, né? Ishvara, o universo Ishvara, o ser, não são sacanas assim com a gente, como a gente pode ser com outros seres humanos, né? Jamais daria um castigo desse de você carregar eternamente a mesma personalidade, né? O Jiva Mukta não poderá andar sobre a água ou transformar a água em vinho em decorrência do autoconhecimento, né? Isso que a gente está falando seriam poderes, seriam siddhis, né? Que são tratados em outras escolas, em ciclos esotéricos, né? Em congregações de magos brancos, né? Magos negros. Isso não tem nada a ver com libertação, não tem nada a ver mesmo. Seja como for, as limitações e o sofrimento do samsara sempre foram puramente mentais. O autoconhecimento soluciona isso no problema, soluciona isso no nível do problema. E o nível do problema ele está na mente, ele está na compreensão, sempre. E isso a gente pode ver nesses grupos, né, onde os indivíduos eles adquirem alguns desses superpoderes. O inferno psíquico deles continua, alternando, né, com estados bacanas. Então, os magos duelam magicamente entre si, os feiticeiros fazem coisas para um apanhar o outro, e vai por aí afora. Pelo fato de estarem manipulando forças sutis, não estão livres do samsara, né? Estão arrumando agora vínculos bem mais sutis, né? E talvez mais difíceis de serem detectados. O primeiro e mais importante benefício obtido pelo autoconhecimento é um sentimento de satisfação na vida. Purvatvam. Quando realmente sabemos que nossa natureza ela é eterna, ela é consciência ilimitada e ela não está resumida ao complexo temporário corpo-mente, a gente se dá conta, no momento que você está no ensino, você então finalmente se dá conta de que você está livre de limitações. Simplesmente você se dá conta. Tudo nos pertence. Tudo nos pertence, ele está querendo dizer que eu me vejo em tudo. Estamos livres do isolamento e rejeição, porque somos o ser pleno que a tudo permeia. Assim como o espaço não pode ser rejeitado por ninguém devido à sua natureza, que a tudo permeia,
também o ser pleno nunca pode ser rejeitado por ninguém, devido à sua natureza, que a tudo permeia. O segundo benefício, olha, deixa eu falar uma coisa. Às vezes, esse benefício, o Purvatan, ele vai ocorrendo, como ele vai sendo percebido em Nitya, ele pode ir ocorrendo gradualmente, viu? E o mais comum é que ele ocorra gradualmente mesmo. Porque tem uma coisa que ocorre com essa satisfação na vida, é que quando você vai ficando satisfeito com a vida, por ela mesma, isso permite, muitas vezes, que algumas vasanas que estavam mais escondidas apareçam, porque o seu corpo sutil não está tão engajado em obter satisfação de objetos, né? Então, naturalmente, depois de um tempo, começa a ter um download dessas vasanas mais escondidas, ou você começa a estar mais atento a esses downloads, né? Então, para a pessoa que está passando por isso, não ficar achando que isso aqui é um pancadão que dá de início, necessariamente, tá? Isso, em geral, não ocorre assim. Essa satisfação, ela vem vindo, ela vai tomando conta. É como se ela estivesse agora se alastrando por todos os aspectos da sua vida. Mas ela pode ter retrocessos. Retrocessos esses que não invalidam essa mesma satisfação, tá? Eu estou falando isso porque eu já vi muito engano ocorrer com isso, inclusive comigo, durante muitos anos. E vejo isso ocorrer com muitas pessoas, e as pessoas começam a botar o ensinamento em dúvida no momento em que elas precisam reforçar o ensinamento, né? E não pô-lo em dúvida, né? Então, essa satisfação na vida, inicialmente, ela pode oscilar mesmo. Ela pode ficar cada vez mais frequente devido ao ensinamento, e dependendo da composição de gunas do indivíduo, essa pode começar a ter uma oscilação também aqui, tá? Mas isso tudo é natural, tá? Isso tudo é um movimento circular, que é sempre o mesmo que vai sendo repetido pelo investigador, sempre. Só que ele vai se aprofundando. Aprofundar significa o seguinte, que cada vez você vai entrando em contato com pontos cegos seus que você não tinha contato antes. E, ao mesmo tempo, cada vez mais a sua vida vai sendo permeada naturalmente por você mesmo, à medida que esses pontos cegos vão parando de ter influência, tá? Isso vai variando com o passar do tempo. O indivíduo tem que ter muito carinho consigo mesmo e observando isso com muito cuidado, né? Ele é aquele que estuda o próprio corpo sutil dele e como o corpo sutil dele funciona com tudo isso que ele traz de bagagem. Só ele tem como fazer isso. O segundo benefício é um senso de independência. A presença ou ausência de objetos não nos afetará emocionalmente. Somente quando dependemos de fatores externos é que sua presença ou ausência causará sofrimento. Obviamente, enquanto estamos, entre aspas, no corpo, né, nós ainda dependemos de comida, roupas e abrigo. Um certo grau de dependência física, porque trata-se da manutenção de um sistema operacional denso que precisa disso para trabalhar, né? Então, você vai ter um certo grau de dependência física inevitável em decorrência da própria dinâmica e característica do campo dármico, né? Esse senso de dependência, ele pode dar uns pulinhos também, sabe? Ele pode ocorrer isso. É só para as pessoas saberem que tudo isso aqui é muito móvel. Até isso aqui ficando mais estável, pode ocorrer uma certa mobilidade. Você pode passar a ter um senso de independência em relação a uma coisa que te pegava muito, e isso pode se deslocar para uma coisa mais inofensiva, né? Mas com a qual você pode desenvolver algum vínculo, né? Que, mas a partir de agora, você já sabe que a natureza desse vínculo é tão provisória quanto a outra, e é tão aparente quanto a outra mais pesada que se foi, né? É só para o indivíduo ir passando por isso não ficar impressionado com essas pequenas reestruturações de vínculo
esse sistema de condicionamento é assim mesmo, né? Ele vai desidratando, né? Ele vai desidratando, mas ele vai funcionando sempre do mesmo jeito. Tá? Isso é uma máquina, é um programa. Ele sempre trabalha do mesmo jeito. No entanto, a dependência emocional ela é neutralizada pelo autoconhecimento. As coisas vêm e vão, e o nosso apego a esses objetos diminui, pois sabemos que somos o ser pleno, sempre presente e eterno. A plenitude é a nossa natureza, e a necessidade de perseguir objetos simplesmente desaparece. Essa coisa que o Fernando falou aí é uma decorrência cada vez mais patente de que o indivíduo não tem mais necessidade de perseguir objetos. Necessidade de perseguir objetos significa o indivíduo focado na própria experiência, né? Plenitude, que está integrada ao conhecimento de si, já é um resultado do indivíduo ir se assumindo naturalmente em decorrência do ensino cada vez mais como um conhecedor do que um experimentador. O experimentador, ele acha que tem necessidade de objetos, né? É só uma impressão. E isso vai levar ao terceiro benefício do autoconhecimento, que é o equilíbrio ou estabilidade emocional, que é pura e simplesmente o fim das frustrações em decorrência da não obtenção de um objeto ou do medo da perda de um objeto conhecido, né? Por trás de cada deleite dentro de um objeto muito querido, existe um tremendo medo de que ele seja perdido. Existe um tremendo medo de que o objeto seja perdido, justamente porque o objeto é muito querido. Quando você consegue objetos que você não dá muita atenção, você não liga muito se vai perdê-los ou não, né? Em todo caso, o indivíduo está sujeito a uma oscilação emocional, dada as frustrações inerentes à busca por objeto. Seja quando eu consigo um objeto e tenho medo de perdê-lo, seja quando eu estou frustrado pelo fato de não conseguir o que eu quero. Isso é que dá instabilidade emocional, né? É claro que esse objeto pode ser uma coisa muito sutil. Veja bem, se um indivíduo ele tem um objeto mental muito sutil, que significa para ele liberdade, que não é obter um carro, não é obter uma casa, e nem uma companheira fenomenal, uma família legal, e isso sim é uma religião que ele tem que seguir à risca, um ideal libertário, onde ele imagina uma sociedade livre, e aí ele não encontra essa sociedade livre, e ele sai atrás dessa sociedade livre em outro país e por aí afora, né? Então, essa ideia de liberdade, ela naturalmente, como tudo em Nietzsche, ela pode assumir uma infinidade de configurações, né? Desde as aspirações do que seria uma liberdade a nível mais sutil, ideal, humano, cósmico, cosmoético, até aquela liberdade mais rasteira, né? Eu quero ter muito dinheiro para não estar limitado por nada. Tudo isso vai levar o cara a uma instabilidade emocional. Não importa a natureza desse objeto que ele esteja acalentando. Agora, quando essa satisfação com o ser existência que ele ela vai aparecendo desse modo aí, como os livros colocam, Ananda, que infelizmente é muitas vezes mal entendido, então o indivíduo começa a ter naturalmente uma estabilidade emocional. Como na manifestação a emocionalidade é uma coisa óbvia da manifestação, o indivíduo ele tem esse fluxo de emoções natural, essa emocionalidade ela naturalmente vai se convertendo numa espécie de devoção não dual, né? Onde o indivíduo começa a transformar essa estabilidade emocional que agora está se formando, ela vai naturalmente se transformando numa devoção não dual, ou seja, ele vai tratando tudo com certo carinho, um certo cuidado que ele não tinha antes, né?
as tarefas dele começam a ser muito mais bem feitas que antes, ele ouve melhor os outros, pura e simplesmente porque ele não está esperando mais nada. Ele não está envolvido emocionalmente com busca de objetos, né? Essa é que é a nossa capacidade aprimorada de enfrentar os altos e baixos da vida. O conhecimento de quem realmente somos age como o amortecedor de um veículo. As estradas podem estar irregulares e cheias de buracos, mas os amortecedores impedem que o veículo seja danificado. Ou seja, você não vai ser mais varrido e nem levado como um graveto numa enxurrada pelas emocionalidades da vida. Da mesma forma, o autoconhecimento nos permite enfrentar e aceitar os transtornos da vida, né? Você entende o mundo simplesmente, se a gente for expressar em palavra, como o efeito da atuação de gunas, são sistemas automáticos, e permite a gente evitar distúrbios emocionais excessivos. Você não é mais carregado para cá e para lá. Nós vemos as vidas pelo que elas são, uma interação de objetos no campo da existência, ou a interação das gunas no campo da existência, um espetáculo de dança que, de forma alguma, afeta quem somos como consciência. Podemos, sim, nos sentir levemente afetados pelos momentos mais turbulentos da vida, mas nós não somos mais dominados. Essa é a bênção do autoconhecimento assimilado pelo Jiva Mukta, né? Então, é um contentamento maior com a vida, é uma estabilidade maior, o que leva ao quê? Vai levar inevitavelmente a uma paz mental, né? Que cada vez vai ficar menos um estado de espírito e vai ficar mais o pano de fundo, como a mente aparece em qualquer situação, seja uma situação complicada, seja uma situação muito prazerosa, você vai ter aquela estrutura de paz ali, né? Aquela plataforma pacífica, né? Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu me esqueci. Bom, enfim. O Paramartananda ele vai terminar aqui com a visão do libertado como morto, né? Depois da vida. Vamos ler isso aqui, aí depois a gente para aqui na lei do karma. Bom, a gente viu então qual é o efeito na vida do Jiva, né? Que está liberado, né? Então, fundamentalmente, isso leva a ele paz e a uma coisa muito interessante, que é um regozijo na paz, né? É um cultivar da paz, né? A paz passa a ser um efeito assim muito querido e começa a ficar um efeito perene, né? Um efeito contínuo. Liberação após a morte. O autoconhecimento não apenas liberta o jiva para aproveitar a vida, mas também traz liberação após a morte. No caso de quem ignora a própria natureza, um agnani, o corpo físico é abandonado na hora da morte. De fato, a morte é definida como separação do corpo físico, né? O corpo sutil ele é ejetado por um prana específico para fora do corpo físico. Enquanto o corpo denso decai e se funde novamente nos 5 elementos, o corpo sutil, os corpos sutil e causal continuam a existir. O corpo sutil vai procurar outro corpo físico, com o qual possa continuar a sua jornada e resolver o seu karma e as vasanas, né? As vasanas são a expressão do karma. Assim, para um agnani, a morte é a queda da forma física e o renascimento é a obtenção de um outro corpo. No caso do gnani, todos os 3 corpos se fundem de volta ao todo no momento da morte. Assim, um gnani não sobrevive como indivíduo, né? Ele não sobrevive como a individualidade, como a gente é capaz de avaliar, né? Estando aqui associado a um corpo físico e a um corpo sutil. Porém, o Gnani, ele sobrevive como um todo, samasti. O Gnani não será mais um jiva. Os corpos sutil e causal são resolvidos de volta ao imanifesto,
né? Ficam lá no corpo sutil macrocósmico, e assim como o rio perde sua individualidade quando se funde novamente no oceano, o mesmo ocorre com o Jiva. Evidentemente, uma coisa que não dá para compreender, né? Portanto, não há mais renascimento para o Jiva. Da perspectiva do Jiva, não tem como entender isso aqui, né? Portanto, não há mais renascimento para o Jiva. O Gnani liberado não tem mais um corpo sutil com o qual obter um corpo físico. É isso que os ensinamentos querem dizer quando falam em libertação do renascimento. Essa libertação ocorre porque o autoconhecimento destrói a noção de ação e propriedade, o que neutraliza todos os karmas, né? A base de todos os karmas é uma identidade da consciência com uma noção de que ela é uma fazedora e que ela possui alguma coisa. Bom, eu vou encerrar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, aí depois é só colocar ali em algum canal aí que a gente responde. Agora, bacana é refletir legal, né, sobre isso, especialmente essa parte aqui, ó, liberação enquanto vivo, e esses quadrinhos aqui do Paramarthananda que são muito bons, né? Bom, então, eu vou encerrar, tá joia? Tranquilo? Então, vamos lá, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, o Senhor do Universo, muito obrigado ao Vedanta, muito obrigado a essa Sampradaya, aos seus professores, aos seus alunos. Muito obrigado a nós todos aqui nessa reunião do Zoom. Então, uma boa noite para todo mundo e até a próxima. De repente, no encontro que vem, a gente resolve, né, esse livro aqui. E já dá para começar com o capítulo 1 aí, de um livro muito bonito, o Yoga do Amor, mas muito bonito mesmo. É um belíssimo livro. Já dá para começar com ele. Vamos ver, que o Rosalvo e a Bibiana, eles foram muito bem ali. É um capítulo enorme, é 1/3 do livro, então eu acho que, mesmo que os outros ainda estejam em andamento, dá para seguir bem com o capítulo desse livro, né? Um livro muito denso. A gente vai bem curtindo esse livro, né? Um livro muito bom de ir saboreando. Falou, gente. Uma boa noite aí para todo mundo.